Na Irlanda, viver bem se tornou um privilégio. Em um país que já foi símbolo de rápido crescimento, hoje milhares de cidadãos fazem fila para ver quartos minúsculos por preços exorbitantes. Jovens recém-formados dividem apartamentos com estranhos nos arredores de Dublin e algumas famílias chegam a morar em carros ou trailers. Trabalhadores com empregos estáveis dormem em barracas. Enquanto isso, casas vazias compradas por fundos de investimento permanecem fechadas. Durante séculos, a Irlanda foi sinônimo de partida. Em meio a guerras, fomes e pobreza crônica, milhões de irlandeses cruzaram o oceano em busca de oportunidades. Em meados do século XX, enquanto outros países europeus cresciam e se industrializavam, a Irlanda permanecia estagnada no atraso. Rural, empobrecida e demograficamente estagnada. Em 1961, sua população à ação foi a mais baixa em 300 anos. Durante décadas, a Irlanda foi um país de emigrantes. Seus jovens fugiam por falta de futuro. Mas, a partir da década de 1990, o país se reinventou como um imã para grandes empresas de tecnologia, graças à redução do imposto de renda corporativo para 12,5%. Apple, Google, Meta, todas desembarcaram em Dublin graças a uma tributação extremamente favorável. Em menos de uma década, a Irlanda deixou de ser um país periférico para liderar o ranking de renda per capita. O investimento estrangeiro cresceu, os salários subiram e o PIB disparou. Para muitos, a Irlanda se tornou o milagre europeu. Mas por trás dessa imagem otimista, algo deu errado. Os preços dos imóveis dispararam. Os salários médios não acompanharam o ritmo. As políticas públicas não intervieram a tempo. E agora, a Irlanda está presa em uma tempestade perfeita. Uma crise imobiliária, inflação crônica, serviços públicos em colapso e tensões sociais crescentes. Hoje, mais de 70% dos jovens entre 18 e 24 anos querem deixar o país. A Irlanda, outrora um refúgio para imigrantes e um símbolo do sucesso europeu, é agora um lugar onde muitos sentem que não tem futuro. Esta é a história de como um dos países mais ricos do continente se tornou, para os seus próprios cidadãos, praticamente inabitável. Mas aquele milagre europeu que mencionei anteriormente tinha um lado negativo. Para sustentar o novo modelo, a Irlanda precisava de mais trabalhadores do que sua população podia oferecer. Iniciou-se uma campanha ativa para atrair imigração, tanto qualificada quanto de setores essenciais. Milhares chegaram do leste europeu, América Latina e África. Muitos emigrantes irlandeses também retornaram, seduzidos pelo novo milagre celta. Por um tempo, pareceu funcionar. A Irlanda abraçou sua nova identidade multicultural. A riqueza fluiu, o desemprego caiu e a imagem internacional do país era invejável. Mas ninguém olhou com atenção suficiente para os fundamentos desse crescimento. Um modelo excessivamente dependente de investimento estrangeiro e sem o planejamento estrutural necessário para absorver uma população tão grande. O aparato irlandês cresceu, mas sua estrutura institucional permaneceu frágil. E nesse desequilíbrio, semearam-se os inevitáveis problemas que eclodiram hoje. Fique e descubra o que aconteceu com o novo milagre celta. Na Irlanda, possuir uma casa não é mais um objetivo razoável, é um luxo, uma exceção. Algo que, mesmo com um bom salário, pode ser inatingível. O preço médio de uma casa em Dublin hoje ultrapassa 450 mil euros, em comparação com 267 mil euros há apenas uma década. Isso representa um aumento de 70% em menos de 10 anos. Em muitas outras cidades, os preços seguiram uma curva semelhante. A diferença é que os salários praticamente não aumentaram em termos reais. O problema não é apenas a inflação, é estrutural. Por mais de 20 anos, a Irlanda transformou a habitação em um ativo financeiro. O estoque de moradias públicas foi drasticamente reduzido e a construção social está em níveis historicamente baixos. Após a crise de 2008, o Estado deixou de liderar o desenvolvimento residencial. Em vez disso, promoveu um mercado dominado por investidores privados, fundos imobiliários e instituições financeiras. O resultado? A habitação deixou de ser vista como um direito e passou a ser tratada como um produto de investimento. Algo semelhante ao que aconteceu na Espanha. Você pode assistir ao vídeo no meu canal. Essa mudança de paradigma criou uma dinâmica perversa. Com a alta dos preços, muitos proprietários relutam em vender ou alugar imóveis a longo prazo. Especulam sobre o valor futuro do imóvel. Outros convertem casas inteiras em aluguéis de curto prazo, ainda mais lucrativos para turistas. Além disso, os poucos novos empreendimentos em construção são voltados quase exclusivamente para compradores de alto patrimônio líquido, ignorando a demanda por moradias populares. Para o jovem profissional médio, economizar para uma entrada de 20% em uma casa exige anos de sacrifício. Mesmo assim, muitos não atendem aos requisitos do banco para se qualificar para um financiamento imobiliário. São necessários estabilidade no emprego,
alta poupança e capacidade de endividamento bem acima do salário médio. Na prática, isso significa que, mesmo com um emprego, eles não podem se dar ao luxo de comprar uma casa própria porque não alcançam a solvência financeira plena. O mercado de aluguel também não oferece trégua. O aluguel médio mensal em Dublin é superior a 2.000 euros, um valor impossível para a maioria das pessoas. Milhares de pessoas vivem em apartamentos compartilhados, quartos precários ou até mesmo em acomodações de emergência. Na Irlanda, ter um teto sobre suas cabeças não é garantia de estabilidade. É um desafio diário. Se você também acredita que ter um teto sobre sua cabeça não é um luxo, considere assinar. O prisma global. Explicamos os mecanismos invisíveis por trás dessas crises. No cerne da crise irlandesa reside um paradoxo brutal. Há demanda, há dinheiro, mas não há casas. As moradias necessárias não estão sendo construídas. A cada ano, a Irlanda precisa de pelo menos 50.000 novas unidades residenciais para atender à demanda real. Em 2023, apenas 32.000 foram concluídas. O déficit está se acumulando e o gargalo está diminuindo. Hoje, há escassez de trabalhadores qualificados, engenheiros, arquitetos e incorporadores dispostos a correr riscos. Além disso, os custos da construção dispararam. Materiais mais caros, cadeias logísticas instáveis e altos preços da energia aumentam o custo de cada nova construção. Soma-se a isso um sistema de planejamento urbano lento e repleto de obstáculos burocráticos, o que atrasa ano após ano muitos projetos. E depois há o investimento. Incorporadoras privadas priorizam retornos rápidos, não volume habitacional. Elas constroem onde há espaço. Moradias de luxo, apartamentos turísticos, escritórios reformados, moradias sociais ou acessíveis não entram na equação delas. Esse fenômeno tem um nome, a financiarização da habitação. Na Irlanda, intensificou-se após a crise de 2008. Em vez de reconstruir o parque habitacional público, o Estado incentivou grandes investimentos de capital para revitalizar o mercado. Ofereceu-lhes vantagens fiscais, regulamentação mínima e amplas facilidades para aquisições imobiliárias em larga escala. Hoje, uma parcela significativa do parque habitacional da Irlanda está nas mãos de fundos que não residem no país nem respondem às suas necessidades sociais. O impacto é brutal. Esses investidores compram quarteirões inteiros antes mesmo de entrarem no mercado, aumentando artificialmente os preços e bloqueando o acesso de famílias comuns à propriedade. Eles então alugam essas casas a preços exorbitantes ou simplesmente as deixam vazias à espera de uma futura valorização. Em Dublin, não é incomum ver complexos inteiros de prédios recém-construídos, com as luzes apagadas. Prédios lotados, mas silenciosos. E não só isso, mas o Estado não está assumindo o papel que deveria. Os planos habitacionais públicos ou cooperativos são tímidos e lentos. Mal tocam a superfície do problema. Impôs um imposto sobre a compra em massa de moradias e estabeleceu tetos de aluguel em algumas áreas. Mas essas medidas chegaram tarde demais e, em muitos casos, trouxeram brechas que os investidores conseguiram contornar. A lógica do lucro ainda impera. Além disso, há especulação imobiliária sistêmica. Grandes proprietários de terras acumulam terras não urbanizadas na esperança de que seu valor aumente. Em alguns casos, eles bloqueiam áreas inteiras para desenvolvimento. Essa prática é legal, mas profundamente prejudicial, pois paralisa a expansão urbana, impede a formação de novos bairros e aumenta artificialmente os preços. O resultado é um sistema incapaz de responder à crise habitacional, e enquanto no parlamento debate se deve construir mais ou menos, centenas de pessoas entram na lista de espera por moradia todas as semanas. Não há tempo, e aparentemente não há vontade política real para forçar uma solução. O aspecto mais grave é a distorção social que esse modelo gera. Jovens profissionais, enfermeiros, professores e policiais são expulsos dos centros urbanos por não conseguirem competir com o financiamento. Cria-se uma cidade dupla, a daqueles com acesso ao capital financeiro e a daqueles que simplesmente buscam um lar. Esse deslocamento silencioso destrói comunidades, esvazia bairros e alimenta um crescente sentimento de injustiça. Porque enquanto as casas são listadas em bolsas de valores estrangeiras, milhares de cidadãos irlandeses não têm onde morar. A moradia não é mais um bem comum, é um instrumento de poder. Antes de continuar, se esta história está te fazendo pensar, convido você a apoiar o canal. Aqui, transformamos dados em histórias humanas, para que o que é importante não passe despercebido. O aspecto mais severo da crise irlandesa não se mede em hipotecas impossíveis ou aluguéis caros. Se mede em sacos de dormir debaixo de pontes, famílias amontoadas em quartos de hotel e crianças sem endereço fixo. A Irlanda vive uma emergência habitacional sem precedentes. Segundo dados oficiais, mais de 13.000 pessoas estão atualmente registradas como desabrigadas. Mas o número real é muito maior.
Inclui aqueles que dormem em carros, em casas de parentes ou em incontáveis abrigos temporários. Em Dublin, as chamadas cidades de tendas, acampamentos improvisados, tornaram-se parte da paisagem urbana. Muitas vezes, não são formadas por pessoas com dependência química ou doenças mentais, mas por trabalhadores em tempo integral que não conseguem pagar o aluguel. Pessoas com emprego, educação e famílias que simplesmente foram expulsas do sistema. O Estado tentou conter a situação com medidas emergenciais, acomodação em hotéis e centros comunitários. Mas essas soluções são temporárias, instáveis e, às vezes, indignas. Algumas famílias passaram mais de um ano em quartos de hotel sem cozinha, sem privacidade, sem espaço para os filhos brincarem ou fazerem a lição de casa. Todas as noites, mais de 4.000 crianças dormem nessas condições. A falta de moradia crônica está tendo efeitos devastadores. Aumenta o estresse, os problemas de saúde mental e a desintegração familiar. Pessoas sem moradia estável perdem acesso a serviços básicos, não conseguem se cadastrar, abrir uma conta bancária ou receber atendimento médico adequado. Elas estão presas em um ciclo de exclusão. O mais preocupante é a velocidade da deterioração. Em apenas uma década, o número de pessoas em situação de rua na Irlanda dobrou. E este não é um fenômeno marginal. Está ocorrendo em todos os condados, afetando trabalhadores, migrantes, estudantes e aposentados. A linha entre ter um lar e cair na rua nunca foi tão tênue. A Irlanda, um dos países mais ricos da Europa em termos de PIB per capita, não consegue garantir um direito básico como a moradia. E como eu dizia, para milhares de cidadãos, viver na Irlanda não é mais difícil. É simplesmente inviável. Durante décadas, a Irlanda foi um país que acolheu imigrantes de braços abertos. O boom dos tigres celtas coincidiu com um forte sentimento de acolhimento, e durante anos, as ondas migratórias foram vistas como uma ajuda necessária para sustentar o crescimento. Mas o contexto mudou. Hoje, a infraestrutura do país não consegue suportar o ritmo de crescimento populacional. E as tensões sociais estão aumentando. Nos últimos 3 anos, a Irlanda recebeu mais de 100.000 imigrantes anualmente, um número enorme para um país com apenas 5,5 milhões de habitantes. Só em 2024, 150.000 pessoas chegaram, o maior fluxo migratório em 17 anos. Muitos fogem de guerras, outros buscam oportunidades de emprego. O problema não é a chegada deles. O problema é que não há onde colocá-los. A oferta de moradias é insuficiente, o sistema de saúde está sobrecarregado e as escolas públicas estão sobrecarregadas. O governo respondeu com medidas emergenciais, instalando módulos pré-fabricados, usando hotéis como acomodações temporárias e realocando requerentes de asilo em massa para pequenas cidades. Em mais de um caso, isso dobrou a população de vilarejos em questão de dias. As reações da vizinhança variaram de preocupação legítima à hostilidade declarada. O discurso político tornou-se tenso. Em 2022, apenas 4% da população considerava a imigração um problema. Em 2023, esse número disparou para 29%, tornando-se a principal preocupação pública à frente de moradia ou saúde. Ao mesmo tempo, a retórica anti-imigração, os protestos de bairro e, em alguns casos, os ataques violentos